O Shiokushima tem 97 anos. Todas as manhãs, às 7 horas, ela se senta em seu tatame em Okinawa, pega seus hashis e faz algo que deixaria a maioria dos americanos desconfortável. Ela toma seu café da manhã, sopa de miso, peixe grelhado, uma pequena tigela de arroz. E quando seu prato ainda está 20% cheio, ela para. Ela abaixa seus hashis. Ela se levanta do chão, sem usar as mãos, e caminha até o seu jardim. Ontem, Uchi ingeriu 1.640 calorias. Aos 97 anos, ela pesa 46 kg 103 libras. Esse é exatamente o mesmo peso que ela tinha aos 30 anos. Linda tem 68 anos. Ela mora em Phoenix. Ontem ela ingeriu 2.200 calorias. Ela comeu até a última mordida do seu prato. Ela ganhou 19 quilos 42 libras nos últimos 15 anos. Esta manhã, ela precisou de 2 tentativas para se levantar do sofá. Ambas as mulheres comeram até se sentirem satisfeitas, mas apenas uma delas para de comer antes que seu cérebro alcance o seu estômago. Nos próximos 20 minutos, você vai aprender a regra exata que mantém os okinawanos com o mesmo peso por 70 anos sem contar uma única caloria. Você verá por que seu cérebro está mentindo para você sobre quando você está cheio, e eu vou lhe mostrar o sistema de 3 níveis que você pode começar a usar na sua próxima refeição. No final, vou lhe falar sobre o marcador sanguíneo, que separa os centenários de todos os outros, e não tem nada a ver com genética. Aqui está o que lhe disseram. Se você quer perder peso, depois dos 60, precisa comer menos e se mover mais. Contar suas calorias, monitorar seus macronutrientes, pesar suas porções. Isso é o oposto. Os okinawanos vivem mais do que quase qualquer pessoa na Terra, e eles nunca contaram uma caloria em suas vidas. Eles não pesam a comida. Eles não usam aplicativos. Eles não sabem quantos gramas de proteína comeram hoje. O que eles fazem em vez disso é o seguinte: eles comem até estarem 80% cheios. Então eles param e esperam. O motivo pelo qual isso funciona e o motivo pelo qual a contagem de calorias não funciona se resume a um atraso de 20 minutos entre o seu estômago e o seu cérebro. Seu estômago sabe que está cheio em tempo real, mas seu cérebro leva de 15 a 20 minutos para receber a mensagem. Se você comer até se sentir 100% cheio, você já ultrapassou de 200 a 400 calorias. Faça isso 3 vezes ao dia por 20 anos e você ganhará 18 quilos 40 libras. Em alguns minutos, vou lhe mostrar exatamente como esse atraso sabota você. Depois vou guiá-lo pela frase de 300 anos que os okinawanos dizem antes de cada refeição e por que ela reprograma sua relação com a comida. E no minuto 14, você verá o protocolo que funciona, mesmo se você comer em restaurantes, mesmo se estiver viajando, mesmo se tiver falhado em todas as dietas que já tentou. Aqui está como isso se divide. Primeiro, vou explicar a armadilha neurológica que faz você comer demais sem perceber. Segundo, vou lhe dar o sistema exato do Hara-Hachi, a regra dos 80%, e mostrar por que ele cria um déficit calórico de 11% sem fome. Terceiro, vou revelar o biomarcador de longevidade, que só aparece quando você faz isso consistentemente por anos. Vamos começar com o porquê de o seu cérebro estar 20 minutos atrasado. Seu estômago tem receptores de estiramento. Quando você come, esses receptores detectam quanta comida há no seu estômago. Eles enviam um sinal através do nervo vago até o tronco cerebral e para o hipotálamo. É aí que o seu cérebro registra a saciedade. O problema é este: leva de 15 a 20 minutos para que esse sinal chegue. A Harvard Medical School confirmou isso. Leva cerca de 15 a 20 minutos para o nosso cérebro perceber que nossos estômagos estão cheios. Mas a maioria das pessoas não espera. Elas comem até se sentirem cheias. Quando o cérebro finalmente entende, elas já comeram o equivalente a 15 minutos de comida extra. Aqui está a matemática. Digamos que você se sente para jantar. Você come rápido. Em 10 minutos você termina o seu prato. Você se sente satisfeito, então você para. Mas o seu cérebro ainda não registrou a saciedade. Então, 15 minutos depois, quando o seu cérebro finalmente recebe o sinal,
você já consumiu de 200 a 400 calorias extras. Agora, multiplique isso 3 refeições por dia, 200 calorias por refeição. São 600 calorias extras por dia. Ao longo de um ano, são 219 mil calorias. Isso equivale a 28 quilos, 62 libras de ganho de peso potencial. Isso não é culpa sua. Isso é evolução. Há 10 mil anos, a comida era escassa. Se você encontrasse um animal morto ou uma árvore frutífera, você comia o máximo que podia, o mais rápido que podia, porque não sabia quando viria a próxima refeição. Comer rápido e comer muito mantinha você vivo durante as fomes. Mas agora, a comida está em todo lugar. Restaurantes, máquinas de venda automática, drive-thrus, aplicativos de entrega. A vantagem evolutiva se tornou uma armadilha. Você ainda está comendo como se uma fome estivesse chegando, mas a fome nunca chega. O americano médio faz uma refeição em 11 minutos. Na Okinawa tradicional, as refeições levam 45 minutos. Eles comem devagar. Eles conversam. Eles abaixam seus hashes entre as mordidas. Quando terminam de comer, o cérebro deles já os alcançou. Aqui está o que acontece quando você come até estar 100% cheio. Você se senta. Você come por 10 minutos. Você limpa o seu prato. Você se sente satisfeito. Você se levanta. 25 minutos depois, seu cérebro registra que você está cheio. Mas a essa altura, você já comeu 15 minutos, além do ponto em que deveria ter parado. Os okinawanos não fazem isso. Eles param nos 80%. Eles deixam comida no prato e esperam. Agora mesmo quero que você tente algo. Coloque a mão no seu estômago. Pressione suavemente. É aí que estão os seus receptores de estiramento. Quando você fizer a sua próxima refeição, na metade dela, pare, abaixe o seu garfo, pressione o seu estômago novamente. Pergunte a si mesmo: estou 80% cheio? Se a resposta for sim, pare de comer. Levante-se, caminhe por 15 minutos e depois volte. Eu garanto que você não estará com fome. Esse é o teste. Você pode fazer isso na sua próxima refeição. Mas aqui está a questão. Isso só funciona se você souber a regra exata que os okinawanos seguem. Não se trata apenas de parar nos 80%. Trata-se do ritual que eles usam para se lembrarem. É isso que vamos abordar a seguir. A regra é chamada de Hara Hachi Bu em japonês. A tradução literal é barriga 8 partes, de 10 cheia. Essa frase vem de um livro escrito em 1713 por Iken Kaibara, um filósofo samurai. O livro se chama Yojokun Lições de Vida de um Samurai. Yojo significa capacidade de autocura. A ideia de que o seu corpo pode se curar sozinho se você não o sobrecarregar. Veja como o Hara Hachi Bu funciona na prática. Passo 1 antes de começar a comer, você diz a frase em voz alta. Hara Hachi Bu. É um lembrete. É um ritual pré-refeição. Ele diz ao seu cérebro: vou parar antes de me sentir completamente cheio. Passo 2. Você come devagar. Sem TV, sem celular. Você se senta à mesa. Você se concentra na sua comida. Você mastiga bem. Você abaixa os seus hashis entre as mordidas. Passo 3. Na metade da refeição, você faz uma verificação. Você se pergunta: estou 80% cheio. Se a resposta for sim, você para. Você deixa a comida no prato. Não importa o quanto sobrou, você para. Passo 4. Você espera de 15 a 20 minutos. Você não come mais nada. Você não faz lanches. Você se levanta. Você caminha. Você conversa com alguém. Você faz qualquer outra coisa além de comer. Passo 5. Após 15 minutos, o seu cérebro entende. Os receptores de estiramento no seu estômago enviaram o sinal. O seu hipotálamo registra a saciedade. E aqui está a chave. Você não sente mais fome. Você se sente satisfeito. Você se sente confortável. Você não se sente empanturrado. Pense nisso da seguinte forma. Imagine que você está assistindo a um filme em uma conexão de internet lenta. O vídeo está carregando buffering. Se você continuar apertando o play, antes que o carregamento acompanhe o vídeo, trava. Mas se você pausar em 80% e deixar o buffer carregar o vídeo, é reproduzido sem problemas.
É isso que o Hara Hachibu faz. Ele pausa a sua alimentação para que o seu cérebro possa alcançar o seu estômago. Agora aqui está a ciência. Em 2007, os pesquisadores Bradley Wilcox e Craig Wilcox publicaram um estudo nos Annals of the New York Academy of Sciences. Eles estudaram okinawanos tradicionais. Eles descobriram que os okinawanos consumiam uma média de 1.785 calorias por dia. A necessidade calórica deles, com base na idade, peso e nível de atividade, era de 2.003 calorias por dia. Isso é um déficit de 218 calorias por dia. Isso é uma restrição calórica de 11%, mas aqui está o que é chocante. Eles não sentiam fome. Eles não se sentiam privados. Eles comiam até se sentirem satisfeitos. Eles apenas paravam nos 80% em vez de 100%. O resultado? Aos 30 anos, o okinawano médio tinha um IMC de 21,2. Aos 75 anos, o IMC deles era de 22 a 23. Eles não ganharam quase nenhum peso ao longo de 45 anos. Compare isso com o americano médio, que ganha de 11 a 18 quilos 25 a 40 libras entre os 30 e os 75 anos. Disseram a você que a restrição calórica deixa você com fome o tempo todo. É isso que acontece quando você conta calorias. Você está constantemente pensando em comida. Você está monitorando, medindo, restringindo. O seu cérebro percebe a escassez, então ele aumenta os sinais de fome. Os okinawanos nunca contam calorias. Eles comem até ficarem satisfeitos. Os corpos deles estão fazendo algo que o seu corpo esqueceu como fazer. Eles estão ouvindo os sinais de saciedade em tempo real. Mas aqui está o problema. Se você cresceu no Ocidente, o seu sistema de saciedade está quebrado. E eu estou prestes a lhe mostrar o porquê. Em 1960, o prato de jantar médio nos Estados Unidos tinha 9 polegadas de diâmetro. Isso é 23 centímetros. Hoje, o prato de jantar médio tem de 11 a 12 polegadas. Isso é de 28 a 30 centímetros. A área de superfície aumentou em 36%. Isso significa que você está comendo 36% a mais de comida por porção normal. E você nem percebe. As porções dos restaurantes dobraram nos últimos 20 anos. O National Heart, Lung and Blood Institute documentou isso. O prato principal médio de um restaurante é agora de 2 a 3 vezes o tamanho da porção padrão do USDA. E aqui está o grande problema. Você come o que está no prato. Quando o prato é maior, você come mais. Quando a porção é maior, você a termina. Em Okinawa, eles usam pratos de 23 centímetros. É o mesmo tamanho que os americanos usavam em 1960. Eles servem a comida na cozinha. Eles não levam travessas para a mesa. Uma vez que o prato está na sua frente, essa é a sua porção. E eles param nos 80%. Agora, aqui está a armadilha cultural. Se você tem mais de 60 anos, foi criado com uma mensagem específica. Termine a sua comida. Limpe o seu prato. Há crianças passando fome na África. Deixar comida no prato era um desperdício, era um desrespeito. Essa programação ainda está ativa. Você se sente culpado quando deixa comida no prato. Mas aqui está o que os okinawanos aprenderam. Comer demais é um desrespeito. Um desrespeito ao seu corpo. O seu corpo tem um limite. Se você ultrapassar esse limite, estará prejudicando a si mesmo. Os dados confirmam isso. O CDC descobriu que 35% dos adultos com 65 anos ou mais nos Estados Unidos são obesos. Em Okinawa, as taxas de obesidade são de 3 a 4%. Pense bem nisso. 35% contra 3%. O que está impulsionando isso? A dependência de restaurantes. Em 1977, adultos com mais de 60 anos obtinham 3% de suas calorias em restaurantes. Em 1996, esse número saltou para 13,9%. A comida de restaurante está positivamente correlacionada com a gordura corporal. O coeficiente de correlação é de 0,42. Quanto mais você come fora, mais pesado você fica. Além disso, o hábito de fazer lanches explodiu. O americano médio tem 6 ou mais eventos alimentares por dia. Nas culturas tradicionais, são 3. Café da manhã, almoço, jantar, sem lanches.
Mas quando você adiciona 3 lanches ao seu dia, está adicionando de 76 a 330 calorias extras por dia. Combine isso com porções maiores e você terá um impacto duplo. Aqui está o estudo mais importante que você precisa conhecer. Morgan Levine e Eileen Crimmins publicaram uma pesquisa mostrando que se os aumentos recentes na obesidade não tivessem ocorrido, os jovens adultos teriam envelhecido de 38 a 72% mais lentamente. Deixe-me repetir isso. Se você não ganha peso, à medida que envelhece, você envelhece mais devagar. A obesidade acelera o envelhecimento biológico em 2 ou mais anos, em comparação com pessoas com um IMC abaixo de 25. Então, como você reverte isso? Você não pode simplesmente diminuir o seu prato e esperar que funcione. Você precisa de um sistema de 3 níveis que se adapte à sua vida. O nível 1 é a base. Isso é para alguém que é sedentário, come em casa e quer a mudança mínima efetiva. Aqui está o que você faz. Primeiro diga Hara-Hati Bu em voz alta antes de cada refeição. Faça disso um ritual. Segundo, troque o seu prato de 28 centímetros por um prato de 23 centímetros. Você pode comprar um na IKEA por $3 americanos. Terceiro, defina um cronômetro no seu celular para 20 minutos. Não termine de comer antes que o cronômetro dispare. Quarto, na metade da sua refeição, faça uma verificação. Pergunte a si mesmo: estou 80% cheio? Se sim, pare. Quinto, levante-se, caminhe. Espere 15 minutos. Se você ainda estiver com fome, volte e coma mais. Você não estará. Mude o seu ambiente. Desligue a TV. Desligue o seu celular. Sente-se à mesa. Sirva a sua comida na cozinha. Não leve travessas para a mesa. Quando o prato estiver na sua frente, essa é a sua porção. O objetivo aqui é uma redução de 10 a 15% nas calorias, naturalmente sem monitoramento, sem fome. O nível 2 é para alguém que é moderadamente ativo e come fora. Você faz tudo do nível 1, mais o seguinte: quando for a um restaurante, peça uma porção do tamanho de um aperitivo como prato principal, ou peça uma embalagem para a viagem antes de começar a comer. Coloque metade da comida na embalagem imediatamente. Quando estiver comendo com outras pessoas, explique o Hara-Hati Bu. Diga a elas o que você está fazendo. A responsabilidade social funciona. Coma mais devagar do que todos os outros na mesa. Defina o ritmo. Após cada refeição, caminhe por 10 minutos. Uma vez por dia, pratique levantar-se do chão sem usar as mãos. Esse é um marcador de longevidade. Se você conseguir fazer isso, o seu risco de morte cai significativamente. O nível 3 é o protocolo completo dos centenários. Isso é para alguém que está comprometido com a longevidade extrema. Você faz tudo do nível 1 e do nível 2, mais o seguinte: encontre o seu Ikigai, a sua razão de viver. Ter um propósito claro reduz a alimentação por estresse. Construa um MOAI, um pequeno grupo social com compromissos mútuos de saúde. Tenha uma alimentação 95% à base de plantas com baixa carga glicêmica e alimentos ricos em antioxidantes. Faça do café da manhã ou do almoço a sua maior refeição. Coma um jantar leve. Não coma nada depois das 18 horas. Monitore o seu IMC mensalmente. Faça exames de sangue anuais para verificar o DHEA e os marcadores inflamatórios. O nível 3 é aspiracional. Os níveis 1 e 2 oferecem de 80% a 90% dos benefícios com 20% do esforço. Agora, aqui está o que acontece dentro do seu corpo quando você faz isso consistentemente. Os okinawanos, na faixa dos 70 anos, têm níveis significativamente mais altos de DHEA do que os americanos da mesma idade. DHEA é a desidroepiandrosterona. É um hormônio produzido pelas glândulas adrenais. É um precursor da testosterona e do estrogênio. Tem efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores. Na maioria das pessoas, o DHEA cai 80% entre os 30 e os 70 anos. Mas nos okinawanos que praticam a restrição calórica, o DHEA permanece alto. O estudo Kaleri, que significa avaliação abrangente dos efeitos a longo prazo da redução da ingestão de energia, foi conduzido pelo NIH.
Eles colocaram pessoas em uma restrição calórica de 25% por 2 anos. Os resultados: insulina de jejum mais baixa, temperatura corporal central mais baixa. Ambos são biomarcadores de longevidade em animais. Os okinawanos mostram o mesmo padrão. A sensibilidade à insulina permanece alta até os 80 anos. A temperatura corporal deles é ligeiramente mais baixa, o que significa um metabolismo mais eficiente e menos estresse oxidativo. O estresse oxidativo é o que envelhece você. Quando você come, o seu corpo decompõe a comida em energia. Esse processo cria subprodutos metabólicos, os radicais livres. Os radicais livres danificam as suas células. Quanto mais você come, mais radicais livres você produz. Quanto menos você come, menos danos você acumula. A equipe de pesquisa de Bradley Wilcox documentou isso em 2007. Eles escreveram padrões de sobrevivência consistentes com a expectativa de vida média e máxima estendida. Essa é a linguagem científica para essas pessoas vivem mais. Deixe-me reunir tudo isso. Hara Hati Bu significa comer até estar 80% cheio. Você para antes de se sentir completamente satisfeito. Você espera de 15 a 20 minutos. O seu cérebro alcança o seu estômago. Você se sente cheio sem comer demais. O sistema tem 3 níveis. Nível 1 diga Hara Hati Bu antes de cada refeição. Use um prato menor. Coma por pelo menos 20 minutos. Pare nos 80%. Espere 15 minutos. Nível 2. Tudo do nível 1, mais estratégias para restaurantes e responsabilidade social. Nível 3. Tudo dos níveis 1 e 2, mais Ikigai Moai, alimentação, à base de plantas e monitoramento de biomarcadores. Aqui está o contraste. No Ocidente, comemos até o prato ficar vazio. Comemos rápido. Comemos enquanto estamos distraídos. Terminamos cada mordida porque nos disseram que deixar comida é um desperdício. Ganhamos de 11 a 18 quilos, 25 a 40 libras entre os 30 e os 75 anos. 35% de nós, com mais de 65 anos, somos obesos. Em Okinawa, eles comem até estarem 80% cheios. Eles comem devagar. Eles são conscientes. Eles deixam comida no prato porque comer demais é um desrespeito ao corpo. Eles mantêm o mesmo peso por 70 anos. As taxas de obesidade são de 3%, mesma espécie, mesmo planeta. Escolhas diferentes. Aqui está o que eu quero que você faça hoje. Hoje à noite no jantar, tente isto. Antes de comer, diga Hara Hati Bu. Coma devagar. Na metade da sua refeição, pare. Pergunte a si mesmo, estou 80% cheio? Se sim, pare de comer. Espere 15 minutos, veja o que acontece. É isso, uma refeição, um experimento. Se você quiser o protocolo completo de 3 níveis, os passos exatos, o cronograma do que esperar na semana, semana 4 e semana 12, eu o coloquei na descrição abaixo. E se você quiser mais sistemas como este, o tipo de práticas que as pessoas nas zonas azuis do mundo usam para viver até os 100 anos, sem medicamentos, sem doenças crônicas, sem perder a sua independência, inscreva-se no nosso canal, deixe um comentário e me diga quantos dias levou até você sentir a diferença entre estar 80% e 100% cheio. Quero saber se você passou do 3º dia. É quando a maioria das pessoas desiste, mas se você chegar ao 5º dia, nunca mais voltará atrás. Coma menos. Viva mais. É simples assim. Se esta história mudar a maneira como você olha para a comida no seu prato, por favor inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo os segredos da longevidade que estiveram escondidos bem diante dos nossos olhos. Vamos cultivar um futuro mais saudável juntos. O próximo tesouro de sabedoria será revelado em breve.